Então, essa foi uma característica de imposto de adicional sobre a renda. E ele falou, olha, para comércio e indústria, aí eu vou colocar um percentual de faturamento. Né? Então, aí ele criou um imposto nominado, porque não existia nada, esse arquétipo não estava na Constituição. E como esse arquétipo, à época, não estava na Constituição, então ele criou um imposto em competência residual. Sem observar, obviamente, o que deveria ser observado para o imposto de competência residual. Ótimo. Bom, depois, seguindo a nossa linha do tempo, aqui no nosso slide 10, veio a Constituição, e como você disse, ela recepcionou o fim social. Você estava falando uma coisa, eu lembrei de uma coisa, de uma história triste. As grandes reformas, a gente vê a dificuldade que nós temos de propor uma reforma tributária. Entre 30 e 46, durante a ditadura Vargas, é que surgiu a CLT, a primeira lei das SAs, Código Penal, Código de Processo Penal. E depois que eu crio todas essas grandes leis, e vem uma Constituição democrática, como o Código 46, elas fazem o quê? Elas são recepcionadas. É claro que com os anteparos dos modelos, mas os grandes blocos acabam entrando dentro do modelo. Depois de 46 a 64, eu entro no regime democrático, eu tenho dificuldade de produzir leis, reformas, então fica tudo como está. Daí entra na ditadura de novo, surge a nova lei das SAs, o Código Tributário Nacional, o novo Código de Processo Civil, e outros, surgiu na verdade o projeto do Código Civil também, mas depois veio só para cá, e daí vem a Constituição 88 e recebe tudo de novo. Então é interessante como recepciona tudo, não é? Então você vê que às vezes existe uma incapacidade do próprio regime, não que seja ruim. Não é só incapacidade, ou se na urgência de permanecer arrecadando o que é necessário, permanecer com regulação e regulamentação de diversas Não estou duvidando da recepção, eu acho positiva a recepção. Como você continua, né? Como você faz no D0? Né? Eu fiz a alteração da Constituição, tá bom, e no D0? Virou uma bagunça. Porque... Não, claro, não, eu não estou discutindo a recepção, estou só argumentando que na recepção, as grandes alterações são injetados no regime tributário. Exatamente. A partir de regimes totalitários. Exatamente. Isso é interessante. O próprio CTN é resultado disso. Exatamente. Bom, mas nesse caso, então, em 86 tem o ADCT, o Ato das Disposições Financeiras Transitórias, o artigo 56, que ele manteve o fim social. Só numa parte, né? Só numa parte. Só na parte sobre o faturamento. Só na parte sobre o faturamento. O que era adicional do imposto, ele não manteve, não. E até ele vinculou ao 951, que justamente se referia ao faturamento. À questão do faturamento. Exatamente. Depois veio a Lei 7689, que do artigo 1º ao artigo 8º, instituiu a contribuição social sobre o lucro. Isso. E no artigo 9º, ela falou que a contribuição sobre o faturamento permanecia. Então, manteve a cobrança da contribuição. Mantinha aquela técnica, mantém-se a lei vigente. Exatamente. Tem sobre o faturamento. O que acontece aqui de interessante, né? Quando nasceu o fim social com o Decreto-Lei 1940, ele nasceu absolutamente inconstitucional, né? Porque, de um lado, quando ele era sobre faturamento, ele era um imposto inominado, de competência residual, que não tinha observado nenhum dos trâmites para a criação de imposto de competência residual. E, de outro lado, ele era lá um adicional do IR. Foi declarado inconstitucional, né? Aí, no momento que ele foi inconstitucional só a parte da destinação. Do adicional do IR. Né? Se eu não me engano, foi declarado inconstitucional a parte da destinação do IR. Eu acho que não, Karen. Acho que foi a destinação do IR, a destinação da parte do faturamento foi porque não tinha destinação, porque era um imposto residual. Mas foi considerado constitucional o adicional de imposto sobre a renda, foi considerado constitucional o novo imposto nominado, só foi declarado inconstitucional, pelo menos antes da Constituição pelo STF, a destinação. A destinação. E aí o que aconteceu? O artigo 56 falou, olha, eu não vou recepcionar o adicional sobre o IR, mas eu vou recepcionar o fim social incidente sobre o faturamento, com a condição, porque daí ele tinha que deixar compatível com a Constituição Federal, com a condição, então, de que a destinação seja para a Seguridade Social. Então, ele mudou a destinação. E aí, então, veja que interessante, ele recepcionou o fim social, que entrou como um imposto, né, ele estava como imposto, mas na hora que ele entra, ele vira uma contribuição.
Porque aí o FII social, sem dúvida nenhuma, tomou caráter de contribuição. Deixa eu pegar uma pergunta interessante aqui. O ADCT, nesse dispositivo, ele fala até que a lei disponha a respeito. Exatamente. E aí, uma argumentação no julgamento supremo foi que essa recepção era transitória, ao seu modo de ver. Quando a ADCT recebeu a parte do faturamento 940, remetendo ao 95, ela já recebeu como sendo contribuição social com destinação? Recebeu como sendo contribuição social com destinação. Ou esperava a regulamentação? Não, recebeu como sendo contribuição social com destinação. Concordo, também acho isso. Na verdade, até que lei disponha, porque ele poderia ser alterado, ou seja, uma alteração dentro dos trâmites previstos no 195 para a criação de uma contribuição que viesse a substituí-lo, não tinha problema. Mas que ele foi recebido como contribuição foi porque é impossível a Constituição receber ele, se não como contribuição. Ou seja, ainda que em ato de disposição constitucional transitória, ela tem que adequá-lo a isso. Como aconteceu com o Código Tributário? Olha, eu dou a ele força de lei complementar. Eu estou equacionando o problema, eu estou equilibrando, estou tornando ele convergente, não divergente com o que dispõe a Constituição Federal, né? Então, a meu ver, não tenho a menor dúvida de que recebeu como contribuição e destinou, portanto, à Seguridade Social.